Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar está começando e hoje ele está imperdível. Eu vou falar sobre saúde nas empresas, mas mais do que isso, eu vou trazer um grande exemplo, uma história inspiradora de um dos executivos mais brilhantes do Brasil e que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Roberto Simões, seja muito bem-vindo e eu estou muito feliz de entrevistar você aqui, porque eu tenho certeza que você vai inspirar muitas e muitas pessoas. Obrigado, Márcio, pelo convite. Realmente é um prazer grande estar com você aqui. Já são aí algumas décadas que a gente se conhece. Quando a gente começou, você estava com o Bem-Estar bem pequenininho. Verdade. A gente acreditou e você foi um sucesso. A gente fica muito feliz de ter visto tudo que você construiu ao longo desse período. Para todo mundo que está acompanhando o Bem-Estar e Movimento hoje, eu vou contar como que eu conheci o Roberto Simões. Mais ou menos 2001, tinha um portal que era o número 1 do Brasil, o IG, do cachorrinho, que todo mundo conhece. E o IG tinham duas pessoas que comandavam o IG. Um era o Matina Suzuki e outro o Roberto Simões. O Matina Suzuki ficava mais com a parte de conteúdo. E eu não conhecia o Roberto Simões. E eu tive uma reunião com o Matinas e ele me apresentou eu vou chamar ele de Betinho aqui. E aí, quando eu fui apresentado, você falou, eu estou com uma dor aqui no cotovelo, tal, jogo tênis, e aí eu também jogava, e você me convidou para jogar tênis na sua casa no sábado. Isso devia ser sexta-feira. Aí eu fui para minha casa, chegando em casa, toco o meu telefone. Era um telefone que eu não conhecia, eu atendia, e aí você falou assim, Marcinho, aqui Roberto Simões. Eu falei, opa, tudo bem? Aí você falou, rapaz, eu sou baiano. Quando a gente convida alguém, é de verdade. Te chamei para jogar tênis amanhã, você falou que ia. Eu falei, não, mas eu vou. Mentira, você nem tem endereço da minha casa. E aí a gente começou, dentro da quadra, vamos dizer assim, a desenvolver uma amizade. E aí eu fui pegando algumas características nessa longa convivência aí de mais de 2 décadas, que eu queria que você compartilhasse aqui com as pessoas. Então, todo sábado e todo domingo tem o tênis do Betinho, né? Onde você recebe vários amigos. E ali tem um momento de esporte, de confraternização, de amizade, de social, que, poxa, que é incrível. E você sempre proporcionou isso para os seus amigos e tal. Tem uma outra característica que me chamava a atenção, que é, invariavelmente, o seu almoço de família. Não faltava. Ia chegando lá meio-dia, meio-dia e meia, o pessoal ia saindo, você começava a receber um parente, um cunhado também é parente, enfim, você sempre valorizou muito esse momento. E aí, com o tempo, eu fui observando algumas coisas. Sua disciplina, né? Então, você tinha os horários, eu lembro da natação, você ia lá, fazia a natação, você tinha o seu tênis, você sempre incluiu a atividade física, cuidava dos amigos, horário reservado para a família. E, com o tempo, veio muito essa coisa da tecnologia. E um uso abusivo de todo mundo em relação à tecnologia, muitas vezes eu me incluo. E aí, tendo essa amizade com você, várias vezes eu tentava trocar mensagens, e depois das 9 horas eu sei que eu não consigo falar com o Betinho. Como que você consegue equilibrar tudo isso com uma demanda profissional absurda? Eu acho que, Márcio, como você bem falou, eu fui presidente, eu tive funções de liderança em muitas empresas ao longo aí das últimas décadas. E eu sempre achei que para eu performar bem, aliás, desde que recém-formado, era muito importante que minha cabeça estivesse bem. Eu sempre fui apaixonado por esporte, desde garoto. Então, começando por natação, depois futebol, depois iatismo, que é a minha grande paixão. Aí, quando me mudei para São Paulo há 30 anos atrás, incorporei o tênis nisso daí. E sempre com um pouco de aeróbica para poder dar saúde, para poder fazer todos esses esportes.
Quando vim para cá também comecei a esquiar na neve junto com a família. E hoje os esportes que eu continuo praticando muito esporte, e principalmente porque eu acho que o esporte e o cuidado com a saúde, ele é uma condição sine qua non para que você consiga acordar bem, ter disposição para fazer tudo, inclusive trabalhar. E aí eu sempre acho que isso tem uma influência enorme em todas as atividades que você faz, ou seja, tem influência na qualidade da sua relação com sua família, com seus amigos, com seu trabalho, tanto com as pessoas da sua empresa, quanto com todo o ambiente com o qual você se relaciona. E, além disso, eu acho que tem uma coisa muito importante, que é a questão do exemplo. Que eu não faço o esporte para dar exemplo para ninguém, mas eu sinto que esse tipo de energia positiva que a gente tem para fazer as coisas com muito dinamismo, etc., tal, ele contagia quem está por perto de você. Pegando até uma carona, hoje, por acaso, eu tenho um amigo que é diretor de uma das 2, 3 maiores empresas do Brasil, que ele acabou de sair da empresa dele. E ele estava me dizendo que acabou um período de resguardo que ele tinha e que ele estava querendo ver alguma outra posição. Aí falou alguns assuntos comigo. E aí, no final da ligação, ele chegou para mim e disse, porra, uma das coisas... Ele perguntou como é que eu estava, o que é que eu estava fazendo. Eu contei um pouco da minha vida agora e tal. E ele disse, cara, é impressionante. Além de ser muito bom falar com você, que bom ver sua energia e ver que você continua pensando em fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse tipo de coisa é fundamental que a gente tenha na vida e que você não perca. Porque tem gente que diz, eu vou ter isso quando eu sou jovem ou na minha infância. Eu conheço gente de 90, 95, 96 anos. Eu tenho um exemplo lá na Bahia, por exemplo, eu sou baiano, de um grande amigo nosso que tem 96 anos e ele tem muito mais energia do que muito garoto de 40. E eu acho que isso que é uma coisa que faz a gente ser mais feliz, faz você viver melhor e faz você irradiar coisas boas para quem está por perto de você. Então, é como eu enxergo a vida. Agora, eu tive a oportunidade de trabalhar lá com você, no IG. A demanda profissional era gigantesca. E uma das desculpas que a maioria das pessoas acaba dando é que falta tempo. Minha rotina profissional é muito intensa. E você sempre priorizou isso, né? Você não esperou aparecer um tempo para fazer. E aí você diz, quando eu invisto nisso, no meu estilo de vida, eu tenho essa energia e eu produzo mais. Isso é real? Você sente isso? Sem dúvida, total. Se eu não fizer, eu vou sentir uma falta que é física e é psicológica. Eu sinto falta das duas coisas. De vez em quando, tem uma pessoa que diz, você não sente sono durante o dia? Que sono durante o dia? Não existe isso. Eu posso acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E eu acho que tudo tem a ver com a disciplina. E aí, você realmente pode ser... Alguns dizem, você criou um vício de fazer isso? Pode ser. A gente tem vício de chocolate, tem vício de um monte de coisa. Pode ser que tenha um vício de você gostar de se sentir bem. E você sabe, para que você se sentir bem, você tomar cuidado com a alimentação, você tomar cuidado com o seu estilo de vida, com os ambientes que você vive. Eu acho que tem muito disso também. Uma das coisas que eu acho que influencia a gente ter esse tipo de postura é você selecionar os ambientes em que você vive. E essa é uma opção de cada um. É você selecionar a empresa que você trabalha, de você ter realmente uma identificação com princípios, valores, propósitos daquela empresa. Eu acho que nunca ninguém é obrigado a trabalhar em nenhum ambiente ou conviver em nenhum ambiente que não goste. Você convive se você, por acaso, aceita. Se você está sentindo que aquilo não te faz bem, você tem que fazer o processo de mudança. Isso sempre foi uma coisa muito clara na minha vida. Todos os ambientes que eu frequento, ou todas as pessoas que eu chamo para irem para a minha casa, isso é uma visão tanto minha, quanto de minha esposa, quanto de meus filhos, a gente convive com pessoas que efetivamente a gente gosta. E isso eu acho que é uma das maiores, eu acho que não só dádivas, mas uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque quando você começa a conviver, às vezes, com pessoas que têm valores muito diferentes dos seus, já basta aquelas que você tem que conviver por conta da vida profissional. Paciência. Mas quando você traz para dentro de casa, ou traz para dentro do seu ambiente, ou para os ambientes que você escolheu participar, eu acho que você tem que privilegiar esse tipo de alinhamento, vamos dizer assim. Você tocou num ponto que eu gosto muito de falar, que é a questão do meio ambiente.
O nosso cérebro, 80% das decisões, eles vão ser, o nosso cérebro vai tomar inconscientemente, né? Muito em função do meio ambiente que a gente vive, seja para consumir alimentos, seja para gastar de calorias, enfim, só 20% é consciente. E o meio ambiente hoje que a gente vive, ele é muito nocivo para o que o nosso corpo foi preparado. Então, um excesso de tecnologia que tira aquele movimento natural que a gente fazia sem pensar. Muita oferta de alimento faz com que a gente acabe comendo mais do que o necessário, né? Uma quantidade absurda de informação e, muitas vezes, como você falou, uma informação tóxica, uma coisa que não está alinhada com você e que você acaba consumindo, te faz mal e você perde o sono. E aí que eu acho que é um grande segredo seu, né? E você falou aqui de escolher o meio ambiente, né? Porque você estando num meio ambiente que favorece você agir de acordo com seus valores, com as coisas que você gosta de fazer, isso facilita muito, né? Como que você levou esse meio ambiente para as empresas? Porque era muito bom trabalhar no IG, por exemplo, com você. Veja só, eu tive um depoimento de um liderado meu de pouco tempo atrás, que ele me disse o seguinte: cara, você não imagina o prazer, de uma certa forma, que é trabalhar com você, porque eu já tive muitos líderes na minha vida, mas muitos líderes, eu acho que tem duas coisas que tocam muito nos liderados, que é um líder desafiador e outro é um líder inspirador. Uhum. E você foi o primeiro líder que eu tive que realmente teve as duas coisas, de me desafiar todos os dias, mas, por outro lado, está me inspirando todo dia também. Eu só sei trabalhar em time. Todas as empresas que eu liderei até hoje, ou grupos que eu liderei, ou até outros que eu ainda estou envolvido até agora, que são vários grupos, eu acho que você não deve ser o one show man. Eu acho que você tem que sempre tirar o melhor do grupo, o melhor do time que está trabalhando com você. Às vezes, você tem que tomar algumas medidas duras quando você sente que tem alguém que está desalinhado com aqueles grandes objetivos que você tem, e aí você tem que tirar aquela pessoa, mas na grande maioria das vezes dá para você conciliar, desde que você seja transparente, que você seja muito claro, e que você realmente tenha metas, objetivos, e que você consiga, principalmente, convencer o seu time em remar todo mundo naquela mesma direção. E sem usar o poder para isso. Você tem que usar muito mais, não o galão, né, como se diz, pelo fato de você ser o presidente, o diretor, o dono da empresa, mas muito mais em termos de você ter aquele seu sonho, partilhar seu sonho com todo mundo, com o seu time, e que o seu time efetivamente esteja convencido daquilo ali. Por outro lado, você tem que dar abertura para que os ajustes, vamos dizer assim, no seu sonho, vindos da sua equipe, que você tenha a capacidade de fazer esses ajustes de uma maneira verdadeira e que efetivamente, na realidade, o seu sonho vire o sonho de todos e, com isso, então, você consiga implementar no grupo que você está. Eu termino me envolvendo com um monte de coisa, condomínio daqui, condomínio na Bahia, várias associações que eu termino envolvido, algumas instituições de caridade, aquela que eu mais admiro, que é de Irmã Dulce, lá na Bahia, aqui da Santa Dulce, que eu acho que é uma obra fantástica aí, que a gente está tentando a dar uma ajuda para eles agora, em termos de conseguir uma quantidade maior de doações. Então, eu acho, e é sempre nesse espírito que eu estou colocando para você, no espírito principalmente do convencimento, do trabalho de time, e mostrando sempre que o grupo é mais importante do que as peças individuais. Eu tenho... Está na moda isso, lugar de fala. Eu tenho lugar de fala, porque pelo menos em 3 empresas que você liderou, você tinha essa preocupação de qualidade de vida e você acabou me chamando para palestrar para as pessoas, para motivar, para entender que aquilo era importante não só para o desempenho da empresa, mas aquilo era importante para cada um daqueles indivíduos, né? Então, eu vejo que não fica só no discurso, né? É muito claro isso na prática. Agora, o duro da gente conviver assim é que eu vejo algumas coisas que você vai ter que ensinar aqui para a gente. A coisa mais difícil que tem quando a gente vai almoçar na sua casa... já sabe, pela risada ele já sabe. É muito difícil a gente comer pouco. Você tem uma esposa, a Emília, que ela cozinha. É impressionante. Como que você consegue manter o equilíbrio
tendo uma oferta tão deliciosa e variada de sabores. Ó, você sabe que o tênis na casa do Betinho, muita gente vai lá por causa do abará, do biju, enfim, de uma comidinha baiana. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Principalmente porque, depois de uma certa idade, até um pouco antes da pandemia, os quilos que eu ganhava eu perdia com um pouco mais de facilidade. Agora, os quilos que eu estou ganhando, eu estou com mais dificuldade de perder. Então, não é fácil, não. Você tem que ter muita disciplina, muitas vezes de comer pouco, muitas vezes de fazer de conta que não está vendo aquelas maravilhas todas que estão lá. Por outro lado, Emília não alivia, porque ela não muda isso. Ontem foi o Dia dos Avós, né? E um dos maiores prazeres que a gente tem, efetivamente, é exatamente de ser aquela grande casa da vovó, a casa dos avós, onde os netos querem ir e vão com frequência, principalmente porque sabem que na hora que entram, me remete muito minha avó no passado. Tinha um cheirinho de comida no ar, que na hora que eu entrava lá, tinha um cheirinho que até hoje eu sinto esse cheiro. Eu tenho certeza de que meus netos, hoje, no futuro, quando eles lembrarem da casa da gente, eles vão sentir esse cheiro. Eu acho que isso tem um valor na vida da gente, na formação dos netos, na formação dos filhos, que é um valor enorme. Principalmente nesse mundo de hoje, que a gente está vendo em que os valores efetivos da família, eu prezo muito isso, eu acho que estão sendo um pouco menos prioritários ou priorizados do que deveriam ser. Mas, então, não é fácil não, Marcelo. Você sabe que tem uma pesquisa de Harvard que já passa de 80 anos de duração, que eles pegaram 700 pessoas e foram acompanhando durante a vida inteira, já passa de 80 anos esse estudo, para saber dessas 700 pessoas quem iam ser as mais felizes e mais longevas, né? E não foram as mais bem-sucedidas, as que ganharam mais dinheiro, mas aquelas que investiram nisso que você está falando, em boas relações de família e de amigos, né? Então, quando você acaba investindo nisso, tenho certeza que se fizessem um questionário, e existe isso, de satisfação de vida e tal, com certeza a sua teria um score muito alto. O valor que você dá à família e à amizade mais do que ser... é louvável, mais do que isso, a gente sabe que exige também uma certa dedicação, disciplina e doação. Né? Porque eu imagino que você tenha 500 mil convites para fazer 500 mil coisas e você acaba priorizando aqueles amigos que vão lá no tênis, a família. Como que você lida com essas escolhas? Rapaz, é fácil. É só você estar o tempo todo se perguntando o que é minha prioridade, o que é minha prioridade. E todas as vezes, por exemplo, você acabou de colocar aí, são vários convites, às vezes, para, não, vamos para a minha casa fim de semana, vamos jogar tênis fora daqui, ou vamos fazer... E aí aquele grupo que a gente tem, o grupo que se convive sempre, ele termina perdendo um pouco do foco. E eu não abro mão disso, como, por exemplo, o grupo que joga mini tênis comigo lá na Bahia, todos os anos, no mês de janeiro, onde eu tenho casa há 40 anos, lá na Ilha de Itaparica, que é mais grande, e que eu não troco aquele mês de janeiro por nada, porque é famoso. Tão importante quanto o mini tênis lá é a pirraça, a brincadeira, são momentos de alegria que a gente tem lá que são insubstituíveis. Então, eu não troco por estar em nenhum lugar do mundo aquele momento em que a gente convive com aquelas pessoas, muitas delas são amigos de infância, a gente se convive, tem uma intimidade muito grande, e eu acho que esse tipo de relacionamento é que torna as pessoas efetivamente mais felizes. Tá. E aí é que eu acho, que eu acredito muito nesse tipo de coisa. Aí você falou de felicidade, né? E tem uma coisa que é o prazer. Escolher o que te faz feliz, muitas vezes, não é caro, né? É você estar lá com sua família, é você assistir um filme ali com o seu netinho, é você reunir aqueles amigos. Eu lembro a ligação que você tinha com o Zeca, um dos cachorros ali, que pegava minha raqueteira, tirava todas as minhas meias. Enfim, isso te deixa, de fato, feliz. Só que o nosso cérebro, ele é um coletor de recompensas. E hoje, as pessoas vendem o prazer o tempo inteiro, né? E o prazer não te leva necessariamente à felicidade. Então, você quer o carro, você quer consumir, você quer estar em tal lugar, muitas vezes simplesmente para ter um prazer momentâneo. Para você é muito fácil fazer essa escolha. Que dica que você daria
para alguém que ainda não conseguiu diferenciar o prazer da felicidade, como ele faz essa escolha? Porque ele é bombardeado por N opções todos os dias. Eu vou te dar um exemplo. Você que conviveu com a gente aqui, que, infelizmente ainda não teve a oportunidade de jogar com a gente lá em Mar Grande, mas tanto num grupo quanto no outro, a gente não trata de negócios. É natural, não trata de negócios. Então, por exemplo, lá em Mar Grande, você vai encontrar um grande empresário, um cara, sei lá, bilionário que está lá, como um cara que está numa situação financeira não muito boa, e a gente se trata, se conversa e brinca um com o outro com a mesma transparência, com a mesma intimidade, sem levar em consideração quem é quem ali. E tanto do cara que está numa situação mais simples, quanto daquele que tem uma situação financeira melhor, todo mundo se trata exatamente igual, faz o mesmo tipo de brincadeira, etc. Então, eu acho que na hora que você consegue ter um grupo em que nesse grupo não tem outros interesses, o único interesse que tem ali é o interesse da amizade, é o interesse de praticar o esporte junto e depois contar um monte de piada, pirraçar um monte os outros e tudo isso. Isso não tem preço, não tem preço. E aí você diferencia de uma maneira bem clara o que é realmente o prazer e a felicidade. Uma felicidade que não tem custo, porque aquilo ali não custou nada. Nada. Então, o que eu recomendaria é buscar ambientes como esse. Eu já convivi, obviamente, em ambientes em que quando você entra, todo mundo está preocupado por quem é aquele cara, quanto é que ele tem, qual é o carro dele, onde ele mora, qual é a empresa dele, qual é o patrimônio dele. Aí você vai ter um tipo de ambiente, de relação diferente. Aí, de novo, entra na questão das opções, né? Tem gente que quer ter essa opção. Eu nunca critico, porque eu acho que todo mundo tem direito de escolher as opções que quer. Então, eu não critico. Mas essa fórmula, para mim, é a fórmula que eu prefiro fazer e, para mim, é a fórmula que deu certo. E eu considero você um dos pais da internet, né, no Brasil. E eu lembro lá no portal IG, não sei se você lembra, tinha um mapa de calor na home. Então, onde você tinha mais clique, é onde a matéria fica mais tempo. Invariavelmente, as matérias mais polêmicas, que chamam por um viés mais negativo, às vezes tinham mais clique, porque gera mais curiosidade. Passados ali 20 anos, né, a gente vê que se você abrir um grande portal, hoje você tem 200 matérias. Provavelmente a maior parte que está lá é porque está performando e acaba te levando para uma situação sensacionalista ou que te leva para uma situação ruim. E fazer esse filtro é um desafio. E o que me chamou a atenção em você nos últimos anos é como você conseguiu fazer esse filtro, né? Então, hoje, o grande uso da mídia social e da internet está relacionado à ansiedade, à depressão, a suicídio, a doenças da mente. E você conseguiu estabelecer limites. Total. Que dica que você daria, né, para que as pessoas colocassem um certo limite no uso dessa tecnologia das informações? A primeira dica que eu dou, pelo amor de Deus, não estou querendo brigar com ninguém na imprensa, não. Mas, por exemplo, eu vejo alguns amigos meus que dizem que assistiram determinados programas ou determinados jornais na televisão e que assistem todo dia, e o cara fica brigando com aquele jornal, porque ele não acredita, ele não confia, etc. E tal, e o cara fica reclamando daquilo ali. Não tem como fazer bem a pessoa. Aí eu chego para ele e digo, cara, por que você está assistindo esse negócio? Pare de assistir isso daí, pare de assistir esse programa. Que pode ser um programa de notícias, que pode ser um programa sobre violência, por exemplo, que tem vários desses programas na televisão, e tem gente que fica buscando esses programas que... Tudo bem, se o cara assistir aquilo dali, aquilo te fizer bem, ótimo, ele continue assistindo. Mas como qualquer coisa na vida, volto de novo para aqueles itens que eu falei. Quando você tem um hábito, quando você tem fazendo alguma coisa que você sente que te faz mal, para que você vai fazer aquilo? Então, do mesmo jeito como você falou aí o negócio do WhatsApp, que realmente eu praticamente depois de 8 horas da noite, no máximo 9 horas, eu realmente já não olho mais nada de mídia social. Para quê? Porque eu quero dormir bem depois. Então, às vezes, a mídia social, quando você recebe alguma notícia ou um e-mail, alguma coisa depois dessa hora, sua cabeça já começa... Ao menos eu sou assim, principalmente em relação ao trabalho. Sim. Porque eu, quando trabalho, eu sou um alucinado, eu não tenho hora nem dia para trabalhar. E aí, quando vem alguma ou oportunidade ou problema, aquilo desperta em você, você já começou
com aquilo e você vai dormir pensando, ao menos eu sou assim, Sim. e não consigo dormir bem. E eu sei o quanto dormir bem para mim é importante. Então eu prefiro às vezes dormir cedo e acordar muito cedo para começar a trabalhar. E aí na hora que eu começo também, aí é um trator que começa para... Então eu acho que, de novo, está relacionado com a disciplina de você... Porque a gente recebe, não só pela TV, mas a gente recebe pela toda a rede social que a gente tem, você recebe toda hora um monte de informações. Escolha, selecione quais são aquelas que você julga que você deve colocar na sua homepage, vamos dizer assim. As outras, bote lá no arquivo, não assista, delete, não faça assinatura, delete, etc. E esse é um exercício diário. Você tem que fazer todo dia, porque às vezes, por exemplo, você começa a fazer um acompanhamento de alguma coisa que você acha que era bom, e daqui a pouco você vê que não está me fazendo bem, deleta. Então, Porque as provocações são diárias, todo dia tem uma provocação dessa. E isso é muito interessante, porque eu acredito que você consiga levar esse estilo de vida, porque para você é muito claro o que faz bem para você e o que não faz bem para você. E você está com esse radar ligado quase que diariamente 24 horas por dia para excluir isso. E o que eu acredito, vendo hoje a maioria das pessoas, num automático, e vindo o que é bom, o que é ruim, mas principalmente elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que faz bem e o que faz mal para elas, né? Eu acho que essa é uma qualidade sua que ela é rara hoje em dia, né? Mas as pessoas precisam buscar isso, Márcio. Eu acho que as pessoas precisam se questionar. As pessoas... Está relacionado, de novo, com os ambientes, está relacionado com o nosso dia a dia, o tempo que a gente está acordado, o mundo traz para a gente uma série de provocações. Seja na hora que você está dirigindo um carro, seja na hora que você está descendo um elevador, é o dar ou não dar o bom dia para alguém, é alguém que te dá uma fechada no trânsito e você responde ou não responde, ou você vai atrás do cara para brigar com o cara no trânsito. Ou seja, esses presentes, como diria um primo meu que me ensinou isso há muito tempo atrás, a vida está te trazendo toda hora. Receber ou não receber esses presentes e como você administra eles, eu acho que aí é um lance que faz a diferença, é onde está a sabedoria. De você estar o tempo todo ligado nas coisas que estão acontecendo com você e saber exatamente quais são aquelas que eu vou entrar, as que eu não vou entrar, aquelas que eu não posso deixar de entrar. Porque às vezes chega uma provocação, por exemplo, quando você está liderando um grupo, ou fazendo parte de um grupo, que alguém traz uma informação, um problema tão grave, tão ruim, que às vezes você tem que consertar aquilo na hora. Porque diz sempre, né, que o elogio faça em público e a repressão faça no privado. Mas, às vezes, é necessário até que a repressão seja feita em público para que todo mundo perceba que aquele caminho não é um caminho admissível. Obviamente, em condições normais, a repressão deve ser no privado. De novo, né? É admirável a capacidade de entender aquilo que te faz bem e não faz bem. E aí você fala de novo em ambientes, isso é muito bacana. E óbvio que a vida vai ter momentos mais favoráveis, momentos menos favoráveis. E eu lembro uma vez, se não me engano, 2005, 2004, por aí, que você estava saindo do IG e a gente teve uma conversa e aí eu coloquei ali uma situação e você falou assim para mim, falou, Marcinho, é o seguinte, existe a situação assim, mas vai passar, entendeu? Você tem que fazer aquilo que você acredita, que aquilo que você está plantando você vai colher. Você não vai colher nada diferente do que você está plantando. Então, não se preocupe com isso, né? Então, esse é um ensinamento muito legal, você acreditar naquilo que você está plantando, né? Eu lembro exatamente desse episódio. O Márcio, algumas vezes na vida profissional dele, quando ele foi fazer alguns movimentos, a gente se conversou e ele perguntava a minha opinião. Eu digo isso para todo mundo. Eu converso muito com jovens, além dos amigos de meu filho, que eu conversei com muitos deles, como em todos os ambientes em que eu frequentei, adoro conversar com jovens. E muitas vezes eu digo, cara, se preocupe sempre de todo dia estar plantando uma boa semente. Daqui a um dia, um mês, um ano, 10 anos, aquela semente vai dar um bom fruto. Se você plantar uma semente ruim, daqui a um dia, um mês, 10 anos, vai nascer um fruto ruim.
Então, eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter todo dia, a cada minuto, a cada momento, é como eu estou dizendo, desde a hora que você dá um bom dia para alguém, às vezes você não dá um bom dia para alguém que você acha que é um Zé Ninguém, quando você vai ver o cara não é um Zé Ninguém. Você se esbarra com ele lá na frente e vai ser um cara importante na sua vida. Não custa você tratar todas as pessoas bem, não custa você tentar fazer o bem ao próximo o tempo todo, não custa você respeitar o direito dos outros, principalmente isso, respeitar o direito dos outros, honrar contratos, ter um lado social de cuidado com o próximo forte. O lado de religião eu deixo para cada um ter as suas crenças, a sua fé. Eu, por exemplo, tenho esse lado muito forte dentro de mim, de cuidado com o próximo, e é uma coisa que eu acho que hoje em dia tem pouca gente que está dando muita atenção para isso, e eu acho que é por isso que a sociedade está um pouco mais dura, e eu acho que a internet, a mídia social, nesse ponto é muito fria, porque ela tira a relação pessoal humana. Essa entrevista nossa aqui agora, por exemplo, teria sido completamente diferente se, em vez de eu estar do seu lado aqui agora, se a gente estivesse falando pela tela de um computador. Lógico. Seria completamente diferente. A energia é completamente diferente. Então, por exemplo, variando um pouco aí para o trabalho remoto, é uma coisa que eu sempre falo nas empresas. Você vai trabalhar o trabalho remoto, é uma evolução, porém, nada substitui a relação pessoal, a relação presencial. E as empresas precisam disso, precisam. Eu não sou radical de dizer que não pode ter o trabalho remoto, mas eu acho que, por outro lado, depende da área, e eu acho que tem que se saber dosar muito bem para cada área, para cada necessidade, o tanto que ele pode ser remoto e o tanto que ele tem que ser presencial. Você sabe que esse programa ele tem um objetivo, né? A gente sempre tenta levar aqui especialistas, pessoas que podem melhorar a qualidade de vida de quem está ouvindo, fazer escolhas melhores. E a gente teve um almoço, acho que semana passada ou retrasada, né, que a gente costuma ter anualmente com outro grande amigo, Matinas. E aí eu falei, Betinho, eu queria te entrevistar. Porque, claro, são, como você falou, décadas de amizade e convivência e muito aprendizado da minha parte. E eu achei que ia ser egoísmo meu guardar isso para mim. Então eu falei, eu preciso entrevistar o Betinho, porque ele precisa realmente passar um pouco dessa energia, dessas escolhas, enfim, de tudo que você leva para a sua vida, porque eu tenho certeza que você acabou de inspirar muitas e muitas pessoas. Então eu queria, primeiro, agradecer pela amizade de tanto tempo, por você ter aceitado o convite e, claro, por ter, com certeza, compartilhado essa sua breve momento aqui, compartilhado algumas histórias e inspirado muitas pessoas. Obrigado. Obrigado a você, Marcinho. Se por acaso inspirei, é ótimo. Mas é o estilo aí e tudo bem. O mais importante, porque eu falei principalmente família e amigos daquilo que a gente consegue construir junto com eles. Isso é um negócio que me dá um orgulho enorme e me faz feliz. Que bom. Obrigado. Tenho certeza que me fez feliz e muita gente feliz também esse papo. Obrigadíssimo, Marcinho. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que esse papo te inspirou e você pode compartilhar com muitas e muitas pessoas. Não seja egoísta. Esse programa está em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, da Letícia Valente, os trabalhos técnicos do Mazuco e semana que vem a gente está de volta. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.